Boa noite, irmãos e irmãs. Seguindo aqui o estudo de 1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem ficar à vontade, trazer um pensamento,
explanar aquilo que o Senhor tem dado, né, de conhecimento. Irmãos, quando nós vejo aqui esse 1 Coríntios 3,18, né, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco. O apóstolo continua aqui no 19, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, no versículo 20, fala que outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Pensando aqui em partilhar aqui, né? Em João, versículo 14. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. João 14, 20, 14, 26. Quando o Senhor fala para os discípulos, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Aqui é o Senhor falando diretamente para os seus discípulos, né? E trazendo para a nossa realidade de igreja, nós temos o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele testifica em nós toda a verdade da palavra de Deus. Então, a gente, principalmente muitos de nós que passamos pelo sistema religioso, a gente vê, infelizmente, os homens se preparando para determinadas pregações, né? E a gente, pelo que a gente conhece da verdade hoje,
Cada irmão que tem seu exercício, né, em particular, não para ter determinada ação diante, querendo melhor explicar, numa reunião, né, de assembleia, ele se preparar para a reunião de assembleia, né? Até porque quem dirige as reuniões, no caso do estudo da palavra, seja também a, as reuniões dentro do que nós temos na sã doutrina, é o Espírito Santo. Pensando aqui também, um pouco que eu entendo, quando um irmão ele se prepara ao ponto de fazer até teologia, eu creio que é uma forma de entristecer o Espírito Santo também. E a gente vê hoje o sistema com coaches espirituais e não algo que a gente possa dizer assim, independência, dando a liberdade do Espírito Santo tenha que se ocupar dentro daquilo que o irmão estará trazendo. Então, naturalmente, um irmão que ele tem esses exercícios de, de estudo, de comunhão, e se colocando em dependência, ele certamente irá ministrar, certamente ele será usado para a edificação dos santos. Pensando aqui que essa sabedoria que Paulo fala aqui, ela não tem proveito para as coisas espirituais, né? Que é a sabedoria do homem.
Estamos em dependência, irmão. É interessante, irmãos, esse último versículo, no versículo 20 aí que está bem destacado, que Paulo ele fala, né, e outras vezes, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Existe um princípio, né, de que nós deveríamos nos armar disso pela fé mesmo, com fé, com total confiança. E uma das coisas que, depois que eu passei a me reunir, né, com os irmãos, eu aprendi com o Senhor e do Senhor esse princípio da dependência, de não buscar de outra fonte que não fosse o Senhor e a sua palavra, né? Porque durante muito tempo, né, na minha vida, eu sempre fui muito ávido por entender, né, pela sabedoria secular. Eu admirava muito esses grandes filósofos, seja os contemporâneos, quanto os do passado, né, principalmente. Eu lembro que eu dava muita ênfase, né, a essas coisas, realmente mergulhava de cabeça, né, nessas coisas. E é interessante que Paulo, né, ele, nesse versículo, ele deixa algo muito, isso é muito solene, né? Se ele fala que o Senhor, por conhecer os pensamentos dos sábios, e o próprio Senhor fala, né, que eles são vãos. E esse princípio é importante porque assim nós entendemos, né, na prática, que a fonte da sabedoria que nós devemos buscar não é a deste mundo. Eu costumo pensar que, independente do que nós estivermos fazendo, do que nós estivermos estudando, seja o que for, nós não devemos de maneira alguma esquecer do Senhor. Porque eu lembro assim que, inclusive, isso foi algo que eu já falei muito no passado. Mas o Senhor não tem nada a ver com determinada coisa. Eu estou falando assim, um exemplo, né, irmãos? Quando eu dei início à minha graduação alguns anos atrás, eu não entendia que até isso eu deveria estar colocando o Senhor, né? Levando essas coisas ao Senhor. Então eu pensava que, independente da minha crença, né, da minha fé, o Senhor ele não tinha prazer, né, em estar inserido nessa minha realidade também, que no caso seria acadêmica, né? Mas eu estou falando tudo isso porque Paulo ele deixa bem claro, né, de que a fonte da sabedoria que nós devemos buscar não é a de homens, né? O Senhor, ele tem que ser, ele precisa, de fato, ter a primazia em tudo, ele precisa ser o centro, né, do coração do cristão.
E, e Paulo ele não fala isso daí da boca para fora, né? É interessante que, eu não lembro o capítulo, mas Paulo ele deixa claro lá no início, né, o versículo na verdade eu não lembro, mas Paulo deixa claro que ele, né, ele se os irmãos até puderem lembrar, para me ajudar a elucidar o pensamento, Paulo ele fala, né, que ele teve por perda, né, todas essas coisas. Nós sabemos que Paulo ele era um homem muito instruído, né? A palavra fala que ele fala, na verdade, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele era um homem muito sábio, né? Do ponto de vista humano. Então, se a gente para e pensa assim, Paulo, né, antes da conversão dele, ele teria um lugar de destaque entre os homens, né? E de fato ele tinha, os irmãos vão até tá procurando aí. Pronto, irmão, é esse versículo de Filipenses. Se o irmão puder subir até melhor, pode subir um pouquinho mais, irmão. Acho que do 5 em diante fica melhor. Ele fala, né? Eu vou ler do versículo 4. Ele fala: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E aí ele dá, dando continuidade até no versículo 9, ele fala, né? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você vê assim, né, só para até ampliar mais um pouco o raciocínio, é interessante que em tudo isso que Paulo fala aí, né, ele deixa algo bem claro, né? No versículo 9 ele deixa bem claro isso, que quando nós nos apoiamos na sabedoria humana, a consequência disso é que nós nos encheremos de nós mesmos, né? E aí nós passaremos a ter uma confiança própria. E de certa forma até podemos acabar desprezando o sacrifício do Senhor e a sua obra. Porque aí nós nos acharemos sábios o suficiente, aptos o suficiente para alcançarmos um favor de Deus por nossos próprios méritos, né? Seja por nosso próprio intelecto, né? E aí a gente vê que, como os irmãos até falam, né, que era algo que eu não entendia também, não conseguia perceber isso, por incrível que pareça, mas as cartas aos Coríntios, principalmente 1 Coríntios, né, Paulo deixa bem claro que eles tinham um apreço muito grande pela sabedoria secular, né? E se o irmão puder até voltar lá, irmão, no que estava no capítulo 3 de 1 Coríntios, a gente vê isso, né, que os coríntios ali, eles tinham muito apreço por isso, né, por essa sabedoria secular. Tanto que quando Paulo, lá no início do capítulo, né, acho que é no primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo deixa claro que ele não foi ter com eles, né, com sabedoria humana, né, com nenhum artifício humano, mas Paulo foi até eles falando único exclusivamente, apresentando único exclusivamente o Senhor Jesus. Ou seja, Paulo, por entender isso, né, na prática, de fato, ele abandonou tudo que ele tinha por ganho lá atrás, ele esvaziou-se dele próprio, do seu intelecto, deixou a sua sabedoria, todo o conhecimento que ele tinha, ele realmente
a palavra aí, na tradução que o irmão trouxe aí, ele fala de escória, né? Mas tem outras que falam como refúgio. E Paulo deixa claro que nada daquilo que ele aprendeu no judaísmo, né, através de seus estudos ali, aos pés de Gamaliel, nada daquilo ali para ele tinha mais importância alguma. Paulo, ele realmente colocou isso no lugar que ele e que todo cristão deveria colocar. Nós nos utilizamos por necessidade, porque a gente sabe que nós temos a necessidade de entender algumas coisas, mas não devemos de maneira alguma trazer isso como a direção, né, a sabedoria desse mundo jamais deve ocupar e um lugar no nosso coração ao ponto de ser o que nos direciona, né, e o que nos faz caminhar por esse mundo aqui. E a gente vê, né, infelizmente, muitos cristãos deixam isso de lado e aí a gente vê aquele partidarismo, né, entre grupos, né, de cristãos, as suas preferências, não, fulano ali é maravilhoso, tem dom e não sei o quê, aí abraça aquela pessoa ali, faz toda uma redoma em volta daquela pessoa ali, e de fato não esquece do Senhor. E Paulo, ele em outras, acho que tem até alguns versículos, né, eu não lembro o capítulo e os versículos exatos, mas que Paulo ele também repreende isso, né? Ele deixa bem claro que nós devemos tomar cuidado, termos zelo suficiente para que nós não caiamos nesse erro também, né? Que às vezes a gente pode acabar realmente nesse erro de às vezes considerar um irmão com maior estima, por avaliarmos aquele, por exemplo, o irmão fala bem, o irmão tem um entendimento das escrituras, ele destrincha melhor as escrituras, mas às vezes a gente pode acabar esquecendo de que por detrás desse dom, né, que esse irmão tem, existe o Senhor Jesus, né, e de que nada daquilo que o irmão tem ali, que o irmão expressa, aquele domínio, etc., vamos colocar assim, vem dele próprio, mas vem do Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito interessante, né, esses versículos, né? Principalmente o versículo 20, a gente devemos, né, na verdade, na prática, tomarmos isso com plena convicção mesmo, de que o cursor da nossa vida neste mundo aqui e a fonte, né, do conhecimento que nós devemos buscar não deve ser de escolas de teologia ou de, enfim, né, como a gente vê no mundo aí, muitas vozes ensinando muitas coisas, mas nós devemos ter convicção de que o nosso entendimento, a luz que nós recebemos, ela deve vir do Senhor, e somente dele, só até aqui. Tiago, coloquei aí no 1 Coríntios 2, do 3 ao 5, foi o pensamento que o irmão teve. É isso. Obrigado, irmão. Aí, irmãos, Paulo ele deixa isso bem claro, né? 1 Coríntios 2, do verso 2 até o 5. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? Então, até ampliando, falando mais um pouco, né, assim, é interessante nós nos atentarmos nisso que Paulo fala no versículo 5 aí, né, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, irmãos, a verdade que fica aí é que para aquilo, né, com aquilo que nós atraímos, é para aquilo que nós atraímos. Então, se a pregação de Paulo fosse centrada, né, nele próprio, na sua sabedoria, se ele chegasse falando dele próprio, ele estaria atraindo discípulos para ele próprio. Ele estaria de certa forma atraindo as afeições desses irmãos ali de Coríntios para ele próprio. Mas Paulo ele deixa algo bem claro ali, que
a atitude dele, né? Até para preservar mesmo, né? Para que a fé desses irmãos ali não se apoiasse na sabedoria secular, mas no poder de Deus. Porque tem até uns outros versículos, se o irmão até puder lembrar também, que Paulo fala, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? E aí tem até uma outra passagem também que fala que os judeus, eles pedem sinais, né? E os acho que os gregos, eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, o cerne de tudo aí deve ser sempre o Senhor e a sua obra. Só o Senhor e a sua obra. E isso é o suficiente e isso nos basta. E novamente reforçando, para com aquilo que nós atraímos, é para aquilo que nós atraímos, irmãos. Só até aqui. Se quiser, pode até ler, irmão, esse versículo aí. 1 Coríntios 1, versículo 18 diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Lá no texto anterior, né, de 1 Coríntios 2, que o irmão leu, deixa eu colocar também lá, o apóstolo, ele primeiro aponta para o Senhor Jesus, né? E ele continua, né, que em fraqueza e em temor. Nós vemos muito que no livro de Provérbios, que o temor é o princípio da sabedoria, né? Não é o temor de temer a Deus como muitos pintam de um Deus irado que castiga, não. Esse temor aqui é porque nós temos o Espírito Santo, reconhecemos o Senhor, como Paulo, próprio apóstolo, ele aponta para a cruz, o Senhor, né? O sacrifício do Senhor. Nesse sentido que devemos buscar o entendimento, né? Seja nas reuniões presenciais, quando estamos reunidos, seja também aqui, né, através desse estudo, ou até mesmo quando nos reunimos com os irmãos, né, remir o nosso tempo e nos colocar em dependência, irmãos. Né? O Senhor vai dando conforme a medida de fé de cada um, e nisso a gente, em temor, em paciência, nós vamos sendo, recebendo o nosso maná espiritual, né? Melhor dizendo. E como eu estou aqui, vou repetir, cada um na sua medida, o Senhor, ele vai suprindo. Bom, Jefferson, creio que o tempo já está um pouco avançado, mas
Não pudesse colocar aí em Atos 4, versículo 13. Atos 13. Atos 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui nessa passagem, né, de Atos 4, 13, é que se alguém vamos dizer assim, tem um Espírito Santo, né, habitando nessa pessoa, ele vai ter uma sabedoria, porque o Espírito Santo ele procura sempre gloriar o Senhor, né, sempre exaltar o Senhor Jesus. Então, isso os incrédulos vão perceber. Ou seja, um cristão, quando ele conhece o Senhor Jesus, ele sabe discernir as coisas, até as coisas materiais desse mundo, né? E muitas das vezes a sabedoria desse mundo não consegue. Aí eu até me lembro de quando eu via, né, cristãos falando línguas, aquelas línguas sem lógica, né? Os irmãos falam até um nome aí que eu não sei. E eu ficava prestando atenção que eram pessoas, tinha professores, na denominação que eu participava, pelo menos, tinha professores, tinha até advogado, muitas das vezes, e pessoas de estudo, né? Assim, e a gente via falando uma língua e aí não entendia, mas depois quando a gente compreende, né, o sentido das línguas, que é a línguas humanas, né, e tudo, você vê que essa sabedoria vem de Deus, então você vai entender, uma pessoa formada, você vê que a sabedoria humana, a sabedoria desse mundo não consegue discernir as coisas, porque uma pessoa formada não consegue compreender que ali está falando de línguas humanas. Então, é uma coisa simples. Só nisso aí a gente já consegue ver que a sabedoria do mundo ela não tem fundamento. Porém, se tiver no Senhor, né, se alguém tiver no Senhor, essa sabedoria ela é reconhecida até pelos incrédulos. O irmão Renan colocou aqui Atos 8. Vamos dar uma olhada aqui, irmão, antes de encerrar. 8. Oi, irmão Jefferson, perdão. Em Oi? função do tempo, o texto é bem grande, né? Aí os Ah, irmãos julgam se pode ler hoje, se pode deixar para a próxima. então a gente pode ler um pouquinho, então, antes de encerrarmos. A gente começou um pouquinho tarde, por isso que. Deixa só aqui. Atos 8, do 26 ao 39. Isso. Atos 8, 26 ao 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levantate e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Gadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro.
E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Até o 33, né, Renan? Isso. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Verdade, até o 39, Jefferson, perdão, só mais um pouquinho. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a certa água e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o coração? E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E saíram, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E júbilo continuou o seu e jubiloso continuou o seu caminho. Eu vou ser breve, irmãos, mas o que a gente consegue notar, tanto nessas primeiras figuras da igreja, quanto na doutrina do apóstolo Paulo, é a dependência pelo Senhor. Ou seja, Paulo em momento algum consultou a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento, para falar do Senhor, para falar do Evangelho, para pelo Evangelho, pela graça de Cristo, conquistar as pessoas ao Evangelho do Senhor. A mesma coisa a gente vê aí com esse eunuco. Isso é um fato interessante até para a gente não olhar para as pessoas, o conhecimento delas, a gente que conhece o Senhor, que entende a obra que o Senhor fez em nossa vida, não entende a que fez na vida do próximo, mas entende na nossa própria vida, e conhece a obra da cruz e crê no Senhor, a gente não pode menosprezar a sabedoria de homem algum nessa terra. Esse eunuco, ele era superintendente da rainha de Candace. Esse reino, nessa época, era um reino promissor, era como se fosse uma Espanha da vida. Os Estados Unidos era Roma e Candace, ali pela África, era uma rainha muito famosa. Então, para uma pessoa ser superintendente de uma figura tão famosa no mundo antigo, ela tinha que ser uma pessoa inteligente, tinha que ser uma pessoa dotada de sabedoria e de um certo entendimento, ainda que humano. Mas a gente consegue notar aí que ele era um prosélito. Prosélitos são pessoas que eram estrangeiras, não eram judeus e eles criam no judaísmo, eles criam na lei mosaica, eles tinham essa inclinação para a religião judaica. E ele estava em Jerusalém prestando adoração
no templo, se eu não me engano, lá no início, no 26 fala, e voltava por um caminho deserto. Quem é o homem em sã consciência que, tendo essa posição, mesmo sendo rodeado de soldados e tudo mais, voltaria por um caminho deserto? E ainda por esse caminho deserto, ele voltaria lendo o profeta em voz alta, a ponto do Espírito impelir Felipe até se achegar próximo do carro e ouvir o que esse homem estava falando, para dar essa oportunidade para que Felipe lhe mostrasse o caminho da vida, que é Cristo, se não fosse um retrato de uma pessoa que estava ali dependente. E se a gente se colocar no lugar, a gente vai entender um pouquinho essa situação, porque assim, ele estava voltando de um lugar que tinha o conhecimento de Deus, mas voltava vazio porque ele estava procurando entender a palavra a respeito do que aquele lugar falava e ele não entendia. A gente tem que se colocar no mesmo lugar quando alguma palavra nos trouxer uma dúvida não, uma necessidade de entendimento maior, e ao invés da gente buscar no que temos hoje de tecnologia, de buscar em um vídeo de alguém, entendi. Enfim, buscar o conhecimento em outra fonte, que a gente considera ser uma fonte também conhecedora de Cristo, e se colocar no joelho, no nosso deserto, no que a gente tem hoje de condição de se achegar a Cristo, de se chegar ao Senhor, em comunhão única e exclusivamente com Ele, e se colocar em plena dependência e crer que, assim como cremos que o Senhor Jesus veio e padeceu por nós e nos concedeu vida eterna, esse mesmo Cristo, esse mesmo Senhor, nos vai saber conhecer o que temos necessidade de conhecimento. Tudo, tudo neste mundo tem Deus. Perdão. Tudo tem um pouco de conhecimento de Deus, mas nem tudo tem Deus. Ou seja, algo que a gente olha e vê, esse lugar parece ser um lugar interessante para eu buscar um conhecimento. Eu vou buscar essa informação aqui. Se a gente não buscou primeiro do Senhor, essa informação vai vir para a gente de forma, eu posso até garantir, irmãos, de forma errada. Porque se a gente não se colocar em dependência do Senhor em tudo, inclusive nas coisas materiais, a gente vai estar fadado a errar, a acumular conhecimentos que não nos levam a nada, e o pior, até passar isso para frente para outras pessoas como se fosse a verdade e não sendo. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui é que em todas essas passagens que lemos aqui, o que entendemos é a dependência única e exclusiva do Senhor. Eles estavam dependentes do Senhor, clamaram ao Senhor e tiveram a resposta, tiveram um retorno. Paulo, no seu ministério, o eunuco teve a resposta que buscava na palavra, pela palavra, ou seja, ele leu, ficou lendo em voz alta para tentar entender o que estava lendo e não conseguiu, e o Espírito Santo impulsionou um homem e levou até ele para explicar. E a resposta disso, a essa busca dele, é que no minuto seguinte ele já entendeu e sabia que precisava ser batizado, melhor, que ele podia ser batizado porque ele já cria em Cristo. A conversão aconteceu naquele mesmo instante. Não foi um convencimento, ele foi de fato convertido. Só até aqui, irmãos. Ok, irmãos? Se eu permitir, continuaremos na próxima segunda. Aí os irmãos podem, ou podemos continuar lá em
1 Coríntios 3, né? Que nós estamos estudando. Também, o irmão, ele pode trazer um pensamento de outro assunto que seja relacionado à sã doutrina. Vou estar aqui tirando a gravação.